Senhor presidente, prezados colegas, queria aqui corrigir, quando no pequeno expediente falei que a iniciativa da denúncia à PGR foi do deputado Douglas Garcia, mas, na verdade, foi da deputada Valéria Bolsonaro, que foi a idealizadora da denúncia, da qual nós subscrevemos. Mas, voltando aqui ao que estava falando o deputado Gil Diniz, e também o deputado Altair Moraes, esse projeto 529, ele enxuga a máquina, que é uma parte boa, e também aumenta impostos. Mas o discurso do governo aqui, deputado Altair, tem sido que estão apenas revisando desonerações, quando, na verdade, quer dizer a mesma coisa, né? Porque se você está enxugando o Estado, é para você adequar o Estado ao orçamento que você tem. No caso, o 529, ele diminui o Estado e aumenta os impostos. Agora, eu quero saber que tipo de resposta nós vamos dar à população, dizendo que nós vamos aumentar impostos, né? Então, a população, ela não... E como bem disse aqui no pequeno expediente, o deputado Castelo Branco, se não me engano, várias categorias vão ter retirados benefícios, como os cegos, as pessoas com PCD, enfim, tantas outras pessoas que terão retirados esses benefícios que são que as pessoas já contam com isso, né, como fazendo parte da sua vida. Ou seja, você não pode culpar as pessoas, taxar as pessoas normalmente por uma questão de um acidente ou por uma questão de uma doença de nascença. Queria aqui também, aproveitando, cumprimentar pela data de hoje o meu amigo Eduardo Elias, que no último mês de novembro sofreu um acidente aeronáutico bastante grave, onde, infelizmente, sua esposa e seu filho faleceram, como alguns outros integrantes do voo, e ele sobreviveu com bastante queimaduras, mas é impressionante a capacidade de recuperação, de resiliência e de vontade de viver que ele vem apresentando. Então, parabéns ao meu amigo Eduardo Elias pelo dia de hoje, 19 de agosto, que completa, se não me engano, 38 anos, e que viva por muitos e muitos anos e que Deus lhe traga alegrias para a vida. E queria aqui também dizer que estive hoje, às 13 horas, deputado Gil Diniz, na missa de 7º dia do pai do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Dom Eudes de Orleans e Bragança, falecido na última semana, era capitão de corveta da Marinha do Brasil, submarinista, uma figura de um convívio pessoal fantástico e que eu tive o prazer de conhecer e que, infelizmente, nos deixou semana passada. Então, queria registrar aqui que estive hoje nessa missa de 7º dia em homenagem a Dom Eudes de Orleans e Bragança e abraçar toda a família Orleans e Bragança por ocasião da morte de Dom Eudes. Também queria dizer que infelizmente, não são todos os membros do PSOL que têm educação do deputado Gianazzi, como o presidente do partido, se eu não me engano, Guilherme Boulos, que hoje falou que não restava mais nada para São Paulo de ter um candidato que é um príncipe que não é príncipe e que vai querer ser prefeito de São Paulo. Bem no dia, deputado Aprígio, da missa de 7º dia do senhor, seu pai. Agora, eu queria saber do PSOL e até do próprio Boulos o que ele faz da vida, porque o pai dele é um renomado médico da USP, o Dr. Marcos Boulos, e ele viveu, ou deve viver até hoje, porque ele é um pouco mais jovem do que eu, deve viver às custas do Dr. Marcos Boulos, porque eu não sei qual é a ocupação desse senhor. Ou ele vive do fundo partidário do PSOL, que deve pagar as contas dele, como deve ter pago aquele jatinho que ele se deslocou na semana passada. Então, ele quer colocar taxação sobre aeronaves, grandes fortunas, etc., mas ele, na hora de se deslocar, ele se desloca num jatinho avaliado em 11 milhões de dólares, ou seja, nós estamos falando aí de 55 milhões de reais. Então, o senhor Guilherme Boulos devia ter mais respeito, principalmente num dia de dor como o dia de hoje, que é
da missa do Dom Eudes de Orleans e Bragança, pai do deputado Luiz Felipe, ao invés de ficar fazendo ironia a respeito da sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Seria uma ironia, deputado Aprígio, o senhor que é candidato na sua cidade, nós termos um candidato como Guilherme Boulos, que ele incita a invasão, o esbulho possessório, incita a prática de crimes. Isso sim é um escárnio para a sociedade, nós termos um candidato que enseja crimes, que promove a prática de crimes, como esbulho possessório, invasões e subtração de bens, como nós vimos naquele caso do prédio ocupado ali no centro da cidade, onde havia até cobrança de aluguel por parte do movimento que ele era coordenador, é coordenador. E, para finalizar, bem disse aqui o deputado Gil Diniz, que a questão do projeto do deputado Eduardo Bolsonaro a respeito da castração química. Infelizmente, acho eu que até onde nós podemos chegar hoje é na castração química. Mas o ideal seria que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, através das suas comissões, revisitassem o tema da pena de morte. Porque esse tipo de crime não existe outra maneira de ser punido a não ser com a pena de morte. O deputado Altair, que é um conhecedor, o deputado Gilmaci, que são dois conhecedores da Bíblia, sabe que em diversos capítulos da Bíblia, nos diversos livros da Bíblia, a pena de morte ela é colocada ali, inclusive para crimes até menores do que esse. Imaginem para esse. E eu sou a favor de que se retome esse debate na Câmara dos Deputados. Inclusive, estou oficiando ao Senado e à Câmara para que as comissões retomem esse debate, porque não é possível o Estado, a população, ter que ficar sustentando um criminoso desse ao longo da sua vida, como esse elemento aí que cometeu sevícias contra a sua sobrinha, que, não sei, tem 25, 30 anos, 30 e poucos anos, vai viver até 80, 90, às custas do Estado consequentemente, alguém vai estar pagando a conta daquele crápula que está ali na cadeia ou a manutenção da sua castração química. Então, eu sou a favor de que a pena de morte para esse tipo de crime seja revisitada, reestudada. O Brasil já teve pena de morte. Os textos bíblicos colocam a pena de morte como uma pena, vamos dizer assim, trazidas pelas palavras de Deus, e, consequentemente, essas pessoas não merecem, não têm condições de ser recuperadas e de estar no meio de nós. Portanto, parabenizo o deputado Eduardo Bolsonaro, por enquanto, pela retomada desse tema da castração química, mas acho muito importante que esse tema da pena de morte seja retomado no Congresso Nacional. E, para finalizar agora, senhor presidente, queria dizer da minha alegria, como filho de pernambucano que sou, como é o deputado Altair, de verificar... O Gil Diniz também pernambucano, é verdade, é que ele veio pequenininho, então ele não está com sotaque característico, mas queria cumprimentar aqui toda a população nordestina, meus primos que tenho lá no Nordeste, que tenho grande estima. Queria ressaltar aqui meu primo Guilherme Coelho, que foi deputado federal também na última legislatura, e dizer que fiquei muito feliz do presidente Bolsonaro ser recebido tão calorosamente no Piauí e também em Sergipe, onde uma grande multidão foi abraçá-lo nas obras que ele entregou nesses dois estados. A população nordestina, tão sofrida, tão penalizada pelo coronelismo e pelo socialismo que ali se impôs durante os anos do governo do PT, agora vem se libertando e verificando que o bolsonarismo não vive só de promessas e esmolas, mas o bolsonarismo entrega através do ministro Rogério Marinho, através do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do ministro Ricardo Salles, da ministra Tereza Cristina, enfim, o presidente Bolsonaro vem agora sendo reconhecido como o grande mensageiro das boas notícias para o Nordeste. Eu, então, como filho de pernambucanos, fico muito satisfeito em ver essa receptividade para com o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente.